Olá, seja muito bem-vindo a essa nosso conteúdo de hoje para os professores que querem viver exclusivamente do yoga. Esse é o programa Viva do Yoga e o tema da nossa live é: quais são os efeitos colaterais de uma prática avançada de yoga? Isso é muito relevante, porque para o professor de yoga viver de yoga, ele precisa, entre outras coisas, manter o aluno por mais tempo, né? Não adianta ele ficar ali com o aluno pouco tempo. E o aluno evolui, o aluno cresce, o aluno se desenvolve. Então, dentro do projeto de aulas de yoga, se você der sempre a mesma aula para todo mundo, uma hora aquele professor, que é o professor, digamos assim, o aluno que se torna antigo, ele vai dizer, putz, mas essas aulas são sempre as mesmas. Os professores de yoga normalmente variam nos asanas, né? Nas técnicas corporais. Então, técnicas corporais um pouco diferentes, um pouco mais avançadas, ou às vezes muito mais avançadas, que já é um ganho. Mas o yoga é um projeto muito mais que trabalhar corpo, que trabalhar respiração, é uma filosofia de vida. E aí, uma prática avançada, por um lado, faz-se muito importante para que aquele aluno antigo continue evoluindo. Essa prática avançada, ela pode ser acontecer dentro da sua escola, claro, aí dependendo do professor, do volume de alunos antigos, ou pode acontecer em outro lugar. De repente, o professor pode fazer parcerias, né? As parcerias são ferramentas importantes para o desenvolvimento do professor e para as escolas, né? Agora, gente, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos montando um evento em parceria com outras duas escolas, né? E por que isso? Porque montar sozinho, fazer tudo sozinho numa única escola, às vezes é difícil. Então, você pode se associar com outras escolas ou com outra escola para fazer esse trabalho, né? Eu tenho aqui vários professores que fazem comigo a prática avançada. Bom, por um lado, então, a prática avançada é relevante. Relevante nesse sentido porque o aluno ele precisa de passos mais profundos, porque senão, em um momento, ele para. Claro, muitos alunos em um momento param, né? Mas se ele se depara sempre com a mesma aula e com a perspectiva de evolução só do corpo e só da respiração, que é o que a maioria dos professores fazem, a evolução só técnicas, ele chega a um ponto que ele, muito rapidamente, ele desiste. Agora, a prática avançada é um diferencial para aquele aluno que quer uma coisa maior, não só corpo, não só técnicas, respiração, mas uma evolução plena global. Só que as práticas avançadas são práticas cuja proposta fundamental de uma prática verdadeiramente avançada, eu acho engraçado porque, às vezes, os professores de yoga, quando falam em prática avançada, falam em práticas que são asanas avançados, são asanas difíceis de fazer. Isso é muito engraçado, porque quando você olha os asanas fundamentais dos livros, não dos livros de autores modernos, mas os livros antigos, os asanas fundamentais, alguns autores dizem 80 e alguma coisa, 84, outros autores dizem um pouco menos, um pouco mais, mas quando você olha os asanas fundamentais para a evolução do yoga, não tem asanas difíceis de fazer. A maioria dos asanas são simples. Por quê? Quando se pensa em yoga como filosofia, a expansão da consciência, a evolução do indivíduo como ser humano, em todas as áreas, no corpo, nas emoções, na mente, na alma, as técnicas fundamentais são técnicas relativamente simples, mas elas são feitas com plenitude para que elas se tornem eficientes. E alguns professores que não conhecem esse conceito, quando pensam em práticas avançadas, pensam em técnicas avançadas.
E as técnicas avançadas, elas são bonitas, elas são esteticamente, né? A pessoa, quando olha uma fotografia de uma técnica corporal bastante elaborada, diz, uau, que bacana, que bonito, mas em termos de efeitos evolutivos, evolução da energia, da consciência e expansão da consciência, novos estados expandidos, elas têm pouco efeito. Os que têm mais efeito são as técnicas mais simples. Quando eu penso em prática avançada, verdadeiramente avançada, eu não penso em asanas avançados. Na minha prática avançada, por exemplo, os asanas são simples, são os mais simples. Então, como que a gente faz? Para treinar asana, né, eu falo para os meus, para pessoas que fazem comigo a prática avançada, para treinar asana, você faz as práticas comuns, as práticas convencionais, as práticas normais. Ou, então, faz um treinamento específico de asana. A prática avançada não é para treinar asana, não é para fazer asanas difíceis. A prática avançada é para despertar as energias mais fortes, as energias mais profundas e expandir estados de consciência. Então, se eu não trabalho asanas avançados, o que eu trabalho numa prática avançada? Trabalho pranayama. Mas na prática normal você não também trabalha pranayama? Sim, mas de maneira diferente, né? Porque os pranayamas aumentam muito, muito, muito a energia. Então, precisa fazer mais tempo pranayama que numa prática normal. Preciso fazer os pranayamas com as retenções em escalas diferentes. Por exemplo, uma grande retenção, um pranayama normal que se utiliza mesmo nas práticas comuns com os alunos antigos, é o 4-16-8. Agora, se você pega esse mesmo pranayama, 4-16-8, e acrescenta a retenção vazia, 4-16-8, né? 8, retenção vazia, você muda completamente o efeito desse pranayama. E se numa prática convencional você faz 5 minutos desse pranayama, você tem um efeito. Se numa prática avançada você pega esse pranayama com essa modificação e coloca 10, 12 minutos, o efeito é completamente diferente. O que você faz mais numa prática avançada? Você faz mantras. Por exemplo, os Bidya mantras não se pode fazer numa prática normal, mas numa prática avançada se faz. Faz só Bidya mantra? Não, você combina Bidya mantra com respiração, você combina determinadas mentalizações, determinadas conexões. E o asana? O asana do ponto de vista do yoga, as técnicas corporais são as que menos efeitos produzem. Talvez você soubesse disso, talvez não. Os menos efeitos produzem. O que os asanas produzem? Eles desenvolvem o corpo, eles são importantes para manter a saúde, manter a vitalidade. Então, o praticante de yoga precisa fazer asana a vida inteira. Alguns professores antigos que sabem que o asana tem um efeito menor do ponto de vista da expansão da energia, alguns professores param de fazer asana ou fazem só aqueles asanas que são os fundamentais, porque eles não estão interessados no corpo, eles estão interessados nos efeitos mais generosos do yoga, né? Que essa evolução plena, completa. E, às vezes, se o professor comete esse equívoco de não fazer os asanas, o corpo pode adoecer muito mais cedo, e aí ele compromete a evolução. Bom, isso tudo para dar uma introdução na prática avançada. Eu estou aqui com o meu computador, que vai para o YouTube, o meu celular, que vai para o Instagram, e aqui o meu outro celular, que eu tenho um mapa mental desta live. Então, né, é importante que o professor, todos os professores saibam dos efeitos colaterais. Eu já vi professores fazendo coisas escabrosas, fazendo técnicas fortes e coisas, porque aprendeu, e aí depois eu pergunto, mas você sabe das possibilidades, dos riscos que isso pode acarretar? Eles, mas tem risco, sabe? E aí, às vezes, você tem acidentes. Um caso interessante foi um pessoal que foi fazer crias, né,
Um professor de yoga foi fazer um retiro onde fazia o Shank Prakshalana. Se você não conhece essa técnica, é ingerir água ou ingerir água salgada ou ingerir chá, fazer alguns movimentos e evacuar. Então você faz isso até as fezes saírem limpas. E o professor, essa é uma técnica que tem uma série de riscos. Né? Precisa ser bem feita, precisa ser bem orientada. E o que aconteceu? O professor não sabia, aí teve algumas pessoas internadas por desidratação, né? E aí, desidratação, notícia sai no jornal, sai o nome do professor, depoimento das pessoas que estavam fazendo lá, né? Porque aí os jornalistas fazem as perguntas e esse professor teve vários problemas, porque daí quem vai praticar com um professor desse, né? O Shank Prakshalana é uma técnica extraordinária, mas ela não é isenta de riscos. E um dos riscos é justamente esse, a desidratação, porque dependendo como você elimina todo o que está dentro dos intestinos, né, até sair a água, isso provoca uma perda de água no organismo. Então, você tem que fazer um planejamento antes da hidratação, né? E logo em seguida fazer um planejamento, né? Para reidratação. Não é uma coisa assim tão simples. Por isso que o professor que deseja viver do yoga, viver exclusivamente do yoga, ele tem que ter um conhecimento profundo. E essas técnicas precisa saber os efeitos colaterais, as possíveis consequências que tenha, que pode acontecer e como fazer para que essas consequências não aconteçam. Neste caso deste professor, ele precisava saber que podia haver desidratação e como ele deveria agir, o comportamento, quais as atitudes, né, o que ele deveria fazer para que isso não acontecesse. Não fez. Bom, então, os benefícios, né? Dessa live. É uma oportunidade. Todo conhecimento que é mais profundo, o professor de yoga precisa saber. Hoje, o número de professores de yoga aumentou muito, muito em todas as cidades. Você que é professor de yoga, você sabe disso. Antigamente, quando eu comecei, bastava uma casa, um bom endereço, uma boa placa na frente, boas aulas e você vivia de yoga. Hoje está cheio de professores de yoga. E o número de pessoas que se formam é muito grande, mas embora um grande número das pessoas que se formam em curso rápido, 6, 8 meses, não tem uma formação profunda, né? E aí eles entram no mercado, esse mercado, né, é pequeno para todo mundo, e vão sobreviver aqueles professores que realmente têm um conhecimento profundo. Só o conhecimento profundo é suficiente? Não é suficiente. O conhecimento técnico profundo já não é, mas sem ele você não consegue sobreviver. Então, o benefício dessa live é dar essa oportunidade. E, claro, o meu grupo avançado prospera, né? E esse grupo avançado, como eu tenho 40 e tantos anos de yoga, 42, e tenho uma prática profunda, né? Fiz o dever de casa, então tem muito conhecimento que as pessoas não têm. E aí, isso faz com que a minha aula avançada, a minha prática avançada, tenha muitos professores de yoga. Um grupo de professores são aqueles professores que dão aula free, né? Que eles não têm escola, eles dão aula em espaços, então eles não conseguem fazer a reciclagem, né? Eles não praticam com outros professores, então vêm fazer a reciclagem comigo. E outros são professores que têm o conhecimento, eu tenho professores que já têm o conhecimento que acontece nessas aulas, mas querem estar com um grupo, porque não é só fazer práticas avançadas, participar de um grupo bom, onde há troca, isso também ajuda muito. E há aqueles professores que são mais iniciantes, que querem conhecer, né, que querem aprender essas técnicas. Então, mas isso tudo faz com que a minha prática avançada seja uma prática intensa, né? Eu tenho muitos professores antiquíssimos, né? Professores que já sabem, né? Eles não estão aqui na minha prática avançada para aprender coisas novas, mas para participar do grupo. Porque é muito, muito relevante um professor de yoga não ficar só. Mas isso não tem a ver com a prática avançada.
né? Às vezes o professor de yoga, um erro muito comum que acontece com professores de yoga, eu vou tomar um chimarrão para dar uma aliviada na garganta, um erro muito comum que acontece com os professores de yoga é que eles param de praticar. E esse parar de praticar é extremamente nocivo. Então, o professor de yoga precisa continuar praticando, precisa continuar estudando. Se você acha que sabe, né? Tire isso da sua cabeça. Sempre tem coisas a aprender, né? E, claro, eu estou aqui todas as quartas-feiras, às 11 horas, para dar uma live, né, de conteúdos profundos no meu Instagram. Vai ter, no meu no YouTube também, vai ter conteúdos curtinhos, mas vai ter conteúdos intensos, né? Bom, então vamos lá. Perguntas que as pessoas ou me fizeram ou me fazem, que são perguntas frequentes. Então, um jeito, né, de você fazer isso bem feito, um jeito certo de fazer isso, professor de yoga que quer viver do yoga tem que fazer a jornada completa, né? Tem que aprofundar, tem que estudar. E um jeito errado de fazer isso, né, é o professor de yoga ter um curso de formação, às vezes consegue dar aulas muito, muito boas, mas o conhecimento é muito raso. E aí ele vai viver por um tempo e depois não mais. Então, aqui, ó. Onde você vê que as pessoas mais erram nisso, né? Uma das coisas é que as pessoas acham que já sabem. Já acham que já sabem, que não precisam mais. A outra coisa que as pessoas erram muito é que não têm o conhecimento. Esses conhecimentos que a gente utiliza nas práticas avançadas não tem nos livros comuns. Se você olha, mesmo os autores mais, digamos assim, os autores da antiga, você olha, por exemplo, um Arthur Avalon, né? Que é um dos clássicos. Quando você olha Patanjali é muito conciso, é muito difícil de interpretar. Mas, quando você vê Arthur Avalon ou Sir John Woodruff, que é o mesmo autor, ele publicou livros com pseudônimo durante um bom tempo, quando você olha esses livros, tem algumas coisas mais avançadas, algumas coisas, assim, muito interessantes, mas não são todas, são algumas coisas. E grande parte do conhecimento avançado é transmitido de boca a ouvido. Por quê? E justamente porque essas técnicas avançadas, elas não são isentas de risco. Quando você lê, por exemplo, Gopi Krishna, O Despertar de Kundalini, o Gopi Krishna foi uma pessoa que despertou Kundalini, que despertou essa energia extraordinária sem estar preparado. E aí ele teve uma série de consequências. E aí ele tentou se recuperar, foi lá com os mestres indianos, aí os mestres não pegavam. Né? Quando alguém faz uma bobagem, desperta uma energia grande e não consegue controlar, os mestres geralmente não aceitam esse cara para orientar, porque é muito difícil, o cara está desequilibrado. E aí ele veio para o Ocidente, se tratou com um psiquiatra, conseguiu se reorganizar, e aí ele fez uma obra maravilhosa, e uma dessas obras é O Despertar de Kundalini, Gopi Krishna. E lá ele coloca uma série de efeitos colaterais, né? Uma série de consequências que pode acontecer quando o indivíduo não faz o trabalho correto. Um dos efeitos, doenças físicas, doenças emocionais e doenças mentais, né? Pode levar, inclusive em casos extremos, pode levar a óbito, né? Porque quando o indivíduo desperta essas energias, e as técnicas avançadas são para despertar as energias mais profundas, é uma energia imensa. E aí essa energia imensa o indivíduo tem que ter uma estrutura para controlar e conduzir essa energia. A energia que está interna é a mesma energia como qualquer outra. Uma lâmpada, né? Se você fizer os fios, ligar os fios corretamente, a lâmpada acende. Mas se você colocar o dedo na tomada, você toma choque. E é a mesma coisa. Quando você faz práticas avançadas, você está aumentando a energia. Se você aumenta a energia, você precisa saber o que você está fazendo, senão você vai levar choques. Então, bom, já disse alguns efeitos colaterais, né? Mas vamos lá. Das perguntas. Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Não tem conhecimento. Não sabem fazer. Às vezes tem conhecimento da técnica avançada,
mas não sabe como conduzir. Tempo que você pode utilizar naquela técnica, a repetição, e aí eles fazem aleatoriamente. Bom, outra pergunta. Quais são, né, quais são os efeitos? Então, quais são os efeitos colaterais? Primeiro, doenças, né? As doenças são provocadas, uma série, qualquer tipo de doença, físicas, emocionais, mentais, né? Por que que acontece isso? Quando eu aumento a energia, se eu tenho condições de canalizar essa energia, ela está bem distribuída. Nós temos canais por onde a energia passa, que nós chamamos de nadis no yoga. E esses canais, se eles estiverem obstruídos, ou parcialmente obstruídos, vai ficar excesso de energia num lugar e falta no outro. E esse excesso de energia num lugar e falta no outro causa doença. A acupuntura trabalha isso. Uma pessoa normal, energia normal, se ela tem um bloqueio energético, ela tem efeitos, né? Num lugar sobra energia, no outro falta. Se essa energia é aumentada em muito por conta das técnicas avançadas, a quantidade de excesso que tem quando naquele ponto que está bloqueado, antes do bloqueio, é exagerado, e a falta no outro lugar também é intensa. Então, a doença é mais forte, é mais intensa. Nos efeitos assim psíquicos mais comuns, o cara perde completamente o sono, né? Eu tive um aluno que começou a fazer umas práticas e eu disse, ó, para de fazer, né? Faz isso numa determinada proporção. E ele não acreditou e fez numa proporção muito maior do que eu tinha recomendado. Aí depois de um dia, de um tempo, ele veio e disse, ó, Bert, eu não estou conseguindo mais dormir. Eu digo, como não está conseguindo mais dormir? O que você está fazendo, né? Daí ele me contou que estava fazendo muito mais. Tipo, eu falei para você que não podia fazer muito. Já era um aluno antigo, tanto é que eu ensinei a técnicas avançadas, ele fazia o meu grupo avançado, e eu recomendei, ó, esse tipo de técnica você tem que fazer num determinado limite. Coloquei o limite lá, né? E aí ele não aceitou. Então, e aí o que você está fazendo? Eu fui no psiquiatra, o psiquiatra me deu um remédio, mas estou tomando o remédio e não estou dormindo do mesmo jeito, porque alguns remédios não fazem efeito, você sabe, eu sou farmacêutico, né? Alguns remédios psiquiátricos não fazem efeito com determinadas situações. Aí eu digo, bom, então vamos fazer o seguinte, tira completamente o que você está fazendo, zera as suas práticas avançadas, né? Tira todas essas técnicas, aí tirei uma série de outras técnicas dele, intensifiquei asana, né? Porque daí o asana gasta energia e coisa, mandei ele fazer caminhadas longas e coisa, depois de um tempo recuperamos. Aí ele começou a seguir as orientações que eu dava, né? Não são os efeitos colaterais podem ser sérios. Ataque de fúria, né? Se uma pessoa tem uma tendência à agressividade, ela pode ter ataques de fúrias, agressões, né? Agressões a outras pessoas ou a si mesmo. Aí, por isso que o perfil do praticante é muito importante para o professor de yoga que ensina técnicas avançadas, né? O professor que ensina técnicas avançadas, antes de ensinar as técnicas avançadas, precisa ensinar a canalizar a energia. E é isso que eu faço com uma série de recursos, de mecanismos. Então, ataques de fúria, ataques de medo, de pânico, né? A pessoa, às vezes, vai para o outro lado. Crises de ansiedade, né? Todos esses efeitos psíquicos são possíveis em técnicas avançadas, dependendo do praticante, do nível que ele está de evolução e do nível de canalização que ele está de energia, né? E pode levar, inclusive, a crises de esquizofrenia, em casos mais graves. Em casos, né? Então, os efeitos psíquicos, pânico, ansiedade, agressão, violência, né? Tanto para fora quanto para dentro. O cara pode parar de dormir, o cara pode ter alucinações,
porque quando a energia é forte, ela desencadeia todos esses aspectos da consciência. Se ela estiver bem canalizada e o indivíduo estiver bem preparado, desencadeia de maneira correta a expansão da consciência. Se não, pode desencadear essas ilusões, né? E aí a pessoa pode entrar em mundos, sair desse mundo. Tudo isso é possível. Você vê que as técnicas avançadas precisa ter muito cuidado. Fisicamente, uma outra pessoa, uma outra aluna minha, que começou a fazer e também não seguiu. É muito interessante, porque mesmo você orientando, é frequente os alunos não seguirem as orientações, porque às vezes ele acha que quando você faz essas observações, como eu estou fazendo agora, muitos não acreditam, e eles vão fazer. Então, uma aluna minha, de repente, ela me ligou e disse assim, ó, Beth, não, faltou uma semana, eu não estou indo porque eu estou com arritmia. Digo arritmia, mas você tem algum histórico de coração? Não, nunca tive, apareceu essa arritmia agora. Aí tá bom, né? Então vamos com calma, você está no cardiologista, vamos ver o diagnóstico que ele dá. Desliguei o telefone, fui fazer alguma coisa e lembrei, putz, essa pessoa está fazendo aquela técnica avançada. Eu tinha dado umas técnicas avançadas para atingir um determinado ponto. Aí eu imediatamente liguei para ela e disse assim, olha, fica tranquila, seu coração não tem nada. Agora, pare imediatamente de fazer aquela técnica. Era uma técnica específica, porque a gente queria um objetivo específico. Ela precisava resolver umas questões que aquela técnica resolvia, mas era uma técnica avançada, uma técnica forte. Aí, o que aconteceu? Ela parou de fazer a técnica, a arritmia desapareceu, fez todos os exames cardiológicos. Não tinha nada, não tinha nada. Sabe? Quando você conversa com uma pessoa que já teve pânico, por exemplo, né, ou crise de ansiedade, crise de estresse, você diz assim, nunca acreditava que o emocional poderia fazer tudo isso. E o desequilíbrio energético, então você pode ter doenças do coração, doenças respiratórias, a imunidade pode despencar, né? Então você ter uma infecção, você fica mais propenso a acidentes, né? Se você não tiver um controle aí, você pode se acidentar, ou seja, qualquer dessas afecções mais diretas, pele, sistema respiratório, sistema digestivo e sistema circulatório, são mais suscetíveis, inclusive arritmia e pode dar infarto. Sim, né? Bom, esses são os principais efeitos colaterais. Por que entendê-los é importante? Bom, já explicamos, né? Você precisa conhecer para orientar o aluno. Quando você orienta o aluno a fazer uma técnica avançada, porque às vezes ele precisa, ou porque ele está preparado para isso, você precisa orientá-lo dos efeitos colaterais e acompanhar. Porque se esse aluno tiver algum problema, você já, porque às vezes ele não segue as suas orientações, aí você já orienta de maneira adequada, né? Quais são os maiores benefícios do conhecimento, né, é você conseguir orientar, porque às vezes o aluno não segue a sua orientação, aí tem algum probleminha, vem conversar com você e você orienta e ele resolve o problema, né? Porque se ele está com energia muito alta e mal canalizada, por conta das práticas avançadas, é só você reduzir a energia, né? E se der tempo, né? Porque o efeito às vezes não é, às vezes os efeitos que ele tem são graves, né? Mas se ele não tiver nenhum efeito, o cara parou de dormir, aquele outro caso que eu contei, em uma semana, né, de orientação, ele já voltou a dormir normalmente. Você percebe? E aí pronto, aí ele passa a observar passa a seguir as suas orientações. Ele sabe, ele entende que você sabe o que você está falando, né? Onde você vê que as pessoas mais erram isso, nós já comentamos lá em cima, né? De quanto em quanto tempo eu deveria estudar e me aprofundar em assuntos como esse. Esses assuntos, o aprofundamento, o professor de yoga precisa ter constantemente. Por isso eu faço uma live toda quarta, né, às 11 horas, para transmitir conhecimentos que não estão nos livros ou não estão em qualquer livro, como esse conhecimento você vai notar,
possivelmente muitos professores de yoga não sabiam, né, disso. Tenho certeza, né? Como melhorar esse conhecimento, né? Os efeitos colaterais, como conhecer os efeitos positivos, que tudo se apresenta, tem que ler bons livros, fazer cursos muito bons, né? Eu mesmo, agora não estão, a hora que eu gravo essa live, não estão abertos, mas eu tenho pós-graduação em yoga para professores que querem um aprofundamento mais sério. E isso você precisa fazer a vida inteira. Você se lembra de alguma história em que isso foi importante para você, né? As histórias eu comentei ali, né? De alunos que tiveram um problema, não seguiram as orientações, mas logo a gente recuperou. Hoje, né? Isso foi há bastante tempo atrás. Hoje, o que que eu faço? Antes de ensinar as técnicas avançadas com o aluno, eu primeiro preparo os alunos para que eles tenham a canalização da energia, né? E claro, isso é sempre um acompanhamento, porque nem sempre a canalização o aluno faz direitinho, mas o professor existe para isso, né? Primeiro para orientar o aluno do que ele precisa fazer, depois orientar dos possíveis riscos que ele tem fazendo aquilo, já diz para eles, ó, pode acontecer isso, isso, isso e aquilo, falar para o aluno, olha, se alguma coisa, você começou a fazer essa técnica avançada, né, ou essa prática avançada, se alguma coisa sair do normal, você me avisa rapidamente para eu ter tempo para corrigir, para fazer o ajuste, e ele avisando, você ter o conhecimento necessário para orientar como ele sair da situação. E aí depois, quando você faz isso na próxima vez, ele vai seguir as suas orientações, tá bom? Bom, esse era o nosso recado de hoje. Muito, muito, muito obrigado por você estar comigo e até o nosso próximo encontro.